A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos orientadores da ação municipal. O Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para este ano 2014, que com as grandes opções definem o que será a atividade do município. Como se sabe, antes estes documentos foram aprovados na última sessão da Assembleia Municipal, realizada em dezembro de 2013. Como se sabe também, as grandes opções e o plano e o orçamento são os indicadores das opções e orientações da atividade da Câmara, que faz a descrição dos investimentos a realizar nos próximos anos, assim como as ações a desenvolver no mesmo período. Em resumo, relativamente aos números, o município de Vieira do Minho dispõe para 2014 um orçamento no montante de 16.281.000 euros, tanto na receita como na despesa, com 9.213.000 de receitas correntes e 3.089.000 para despesas de capital. Nas despesas, aliás, para as receitas de capital, nas despesas 9.437.000 são destinados a despesas correntes e 7.744.000 serão despesas de capital. Como se sabe, já foi referido, e também na mesma Assembleia, este primeiro orçamento de 2014, o primeiro de maioria PSD, CDS-PP, prevê 5 milhões a menos relativamente a 2013 e, como também já foi referido, é previsível uma perda de receitas no orçamento do Estado no montante de 300.000 euros. Estes os principais números do orçamento para 2014, que a par de algumas mudanças de orientação ou reorientação de investimentos e despesas, que propomos à discussão aos principais partidos com atividade no Conselho. Temos em estúdio Nélia Pereira, Presidente da Conselhia do CDS, Jorge Dantas, Presidente da Conselhia do PS e Pedro Araújo, Presidente da Conselhia do PSD. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Recordo que não foi possível a presença, na hora do registro desta conversa, do representante do Bloco de Esquerda e também do representante do PCP, da coligação CDU. Pedro Araújo, diz-se na introdução ao documento que o que faz-se apenas, programa-se apenas aquilo que se prevê ser capaz de realizar e não mais do que isso. Antes de mais, boa tarde a todos, aos presentes. A quem nos ouve desejar, que ainda não teve a oportunidade, um bom ano de 2014, pelo menos com saúde e alguma felicidade à mistura. Pois, antes de mais, gostava também de esclarecer que, da minha parte, enquanto Presidente da Comissão Política do PSD, venho aqui analisar as opções políticas, até porque a minha formação não tem nada a ver com questões técnicas em termos de contabilidade. Tentarei, na medida do possível, também mostrar a nossa posição. Não é especialidade de nenhum dos presentes. Eu falo por mim, pelo menos. Relativamente, então, a este orçamento e daquilo que nós entendemos, é o seguinte. Penso que é um orçamento realista do ponto de vista de quem o executa, ou quem vai executar. Isto porque eu penso que analisou-se, no fundo, como está o Conselho, analisou-se também as verbas disponíveis, os encargos também que já estão assegurados, digamos assim, portanto, comprometidos, e tentou-se misturar, fazer aqui um mix, digamos assim, com aquilo que se pretende para o Conselho. O resultado foi este orçamento, um orçamento que já na altura, quando a Assembleia Municipal o considerei então de racional, realista e consciencioso, e até já agora passo a explicar o porquê. Racional, pois, na minha maneira de ver, na maneira de ver, portanto, do PSD, gera as verbas disponíveis de uma forma equitativa e com sentido de orientação, portanto, tendo em conta os seus objetivos.
Penso que é realista porque não embarca em loucuras, nem em política fácil, de populismo. Penso que isso também o tornar realista, o explicar à população que efetivamente não somos um concelho rico, temos limitações e com base nessas limitações é que procuramos atingir determinados objetivos. Depois, na parte do consciencioso, penso que isso está claro nas principais medidas do atual Executivo, já tomadas e com aquelas que se prevê para 2014, nomeadamente na questão social. A ação social é uma das principais preocupações, tem sido, e pelo que se percebe deste orçamento, uma das principais preocupações do Executivo, já com algumas medidas aprovadas e que vão dar também continuidade neste orçamento, outras para seguir e aprofundar um pouco mais em 2014. Poderia aqui destacar a questão da diminuição da renda na habitação social, mas também em paralelo, portanto, como é que eu ia dizer, portanto, explicar, no fundo, também uma análise mais aprofundada também das reais capacidades financeiras e uma atualização dos escalões, conforme disse o Presidente se calhar da Câmara. será mesmo isso o mais correto. Permitiu que, efetivamente, se reduzisse o valor da renda para quem, efetivamente, também, e desculpa, portanto, a repetição, mas é importante sublinhar o efetivamente, quem efetivamente necessita. Portanto, isso é muito importante também. Depois, a questão também de alguns apoios que estão aqui previstos, alguns já, portanto, entretanto, já iniciados em 2013, a questão da alimentação no pré-escolar, totalmente gratuita, transportes escolares até o 12º ano, portanto, muito importante também para um concelho cada vez mais pobre, para um concelho que assiste cada vez mais a um abandono de uma forma bastante significativa e que lamento imenso, como é lógico. Vê-se também aqui neste orçamento, ainda na questão social, uma preocupação efetiva, portanto, vai muito além daquilo do papel com os mais idosos, porque, e aqui finalmente se concretiza que aquela parte não comparticipada dos medicamentos para doentes crónicos reformados com mais de 65 anos será então suportada também pelo município. Portanto, poderia estar aqui a linkar mais um ou outro ponto, mas também não vamos tomar mais, até porque o tempo não é todo o meu. De qualquer modo, um orçamento que tem menos 5 milhões, uma verba inferior em 5 milhões, portanto, há mais contenção e a previsão, que também foi aqui adiantada sem rigor ainda, mas a previsão de menos 300 mil euros a entrar nos cofres do município. Aquilo que eu já ia um pouco divagando na questão da ação social, mas também há um dos aspectos que para mim é dos mais importantes neste orçamento. Penso que aqui com pouca verba, digamos assim, com pouca verba disponível, este Executivo procura sim promover o empreendedorismo, promover determinadas iniciativas que promovam o emprego. Até porque o emprego é e sempre será uma das principais preocupações deste Executivo. Foi ele enquanto na campanha, quando foi devidamente explicado, e agora sim também já se está a provar, já com diversos contactos nesse sentido. Aqui o que eu ressalvava, repare só aqui, por exemplo, um pormenor do orçamento. Está previsto uma perspectiva de um projeto muito abrangente no Parque Industrial das Sardeirinhas, em Pepim. Está prevista a criação também de um ninho de empresas, onde potenciais jovens empreendedores... Antes chamadas outro nome. O que importa é o futuro, respeitando o passado, mas o que importa neste momento é o futuro, porque temos um drama social, que é o desemprego, e há que dar solução efetiva. E é para isso que os políticos, efetivamente, são escolhidos e, como eu costumo dizer, e há quem não goste, mas são pagos para isso, para gerir o que nós pagamos enquanto contribuintes. E então, eu gostava de realçar, e recuperando também este fio à meada, gostava de realçar aqui este projeto, que para mim é dos mais louváveis, na minha maneira de ver, até pela área em que me incido. Os jovens empreendedores de Vieira do Minho, e não só, também os atuais desempregados, poderão ter a oportunidade de finalmente criar a sua própria empresa, o seu próprio projeto, projetos que podem ser ambiciosos, mas sempre com o apoio total do município. De que forma? Sem qualquer tipo de despesa, desde que sejam, portanto, vieirenses, portanto, que sejam residentes no concelho de Vieira do Minho, que paguem os seus impostos em Vieira do Minho, vão ter também apoio na questão da formação profissional também. Portanto, tudo isto finalmente poderá potenciar alguns jovens
que atualmente se calhar não têm grandes recursos económicos para iniciar a sua atividade profissional enquanto empresários e não só. Portanto, isso poderá aqui gerar, portanto, uma onda muito positiva e finalmente também aproveitar um pouco mais o parque industrial, que ao longo dos últimos anos, e quando digo dos últimos anos, não estou a frisar apenas o último mandato, dos últimos anos desde que o parque industrial, portanto, foi projetado e iniciado, tem vindo a perder aquele potencial. Portanto, há uma necessidade de também dar um novo impulso àquela área. Só para passar também aos colegas de debate, também não quero estar aqui a amassar, mas repare só, para concluir, do orçamento realço, eu pessoalmente, portanto, além desta ideia, realça-se fundamentalmente o seguinte: tentar promover iniciativas que promovam, por exemplo, o turismo, o comércio local no geral. Ainda hoje, por exemplo, quer dizer, nós estamos a gravar no sábado, mas isto vai passar no domingo, mas com esta iniciativa da Matança do Porco, uma iniciativa que está a ter uma adesão fantástica também com turistas. Não só do Conselho, portanto, com este tipo de iniciativas com poucos recursos económicos, mas promovendo o Conselho, ou seja, portanto, resolvendo no fundo aquilo que está prometido, que está projetado, está a ser conseguido. E depois, claro, costuma dizer o povo e com razão que em casa não há pão, e é bem verdade. Depois, efetivamente, poderá ser alvo de críticas este orçamento, mas efetivamente, repare-se, mais de 80% deste orçamento, estamos aqui a falar de encargos com dívida, portanto, há que cumprir com os pagamentos, com todos os pagamentos que já estão assumidos. Do pouco que sobra, há que gerir desta forma, com alguma imaginação, com força de vontade, com empreendedorismo, e voltamos mais à frente. Além, naturalmente, da introdução, quero fazer a análise breve. Qual é o compromisso do CDS, ou o comprometimento do CDS com este orçamento? Muito boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, peço desculpa se a minha voz não for a melhor, mas isto já se arrasta há algum tempo, este problema. E desejar a todos uma boa semana. Relativamente à questão que me coloca, qual é o compromisso do CDS neste orçamento? Além da análise que quero fazer dele. Obviamente. O CDS está comprometido com este orçamento na medida em que é um dos partidos que apoiou o Executivo que lá está representado também por um vereador lá e, portanto, está comprometido exatamente na medida em que entende que é um orçamento que reflete muito do programa, ou grande parte do programa, que foi apresentado nas últimas eleições. E é com satisfação que nós vemos que, de facto, basta até ler a declaração de voto dos vereadores do CDS, do Executivo, do CDS-PP e do PSD, para verificar que eles têm como principais áreas de intervenção o emprego, o desenvolvimento económico, a educação, a ação social e a cultura. Podem querer dizer que, no fundo, eles querem abranger tudo e mais alguma coisa, mas, de facto, são áreas de intervenção que todos nós entendemos certamente e que Vieira de Minho necessita. E que são comuns, penso. E que são comuns. Seja qual for a maioria. Seja qual for a maioria, mas que a abordagem pode ser muito diferente. E é precisamente na abordagem que se faz a diferença. Eu acho que este Executivo e o orçamento que apresenta faz a diferença pela positiva. E até porque nós temos esses constrangimentos que falou, todos os constrangimentos que decorrem do endividamento do anterior Executivo e que vão também ter como consequência a diminuição de transferência de verbas para o município. Isso é importante. É importante porque, efetivamente, nós não podemos estar constantemente a tirar com culpas para quem vem atrás, mas também quem lá está não pode pensar em gerir de maneira a que quem venha atrás que feche a porta e que se depois desenrasque com os problemas. E, portanto, no meio disto tudo, eu tenho aqui até o jornal de Vieira que diz, tem aqui uma frase da Ana Duarte, na apreciação que fez do orçamento, e que dizia que se considera uma tarefa difícil entre o que se quer e o que se pode. E, no fundo, é isto tudo. Ela está resumiu, também na introdução. Ela resumiu isso mesmo, é isso mesmo. É muito difícil conseguir o equilíbrio entre o que se quer e o que se pode, e o que se pode decorre de constrangimentos de verbas, falta de transferência de verbas. O que se quer é que esta equipa, com todas as dificuldades, mas com a competência que eles têm e que todos lhe reconhecem em vários níveis, sejam técnicos, seja
seja de políticos e de vontade, que consigam, com todos os constrangimentos financeiros, que consigam levar avante aquilo que se propuseram aos vieirenses nas últimas eleições. E é nesse sentido que o CDS também está comprometido. Sr. Jorge Jetas, o PS está neste orçamento contra. Boa tarde a todos, boa tarde ao Zé Luís, boa tarde também aos colegas de mesa e boa tarde a quem nos escuta em casa. Já também um ano 2014 melhor necessariamente que 2013, porque todos sabemos que os momentos não são fáceis, aliás são difíceis, esperemos conseguir ultrapassar mais esta etapa do nosso país. É um orçamento que o PS votou contra, mas votou contra com fundamentada razão, no nosso ponto de vista, como é evidente. Antes de mais dizer que os orçamentos, eventualmente, não deviam ser votados contra os primeiros orçamentos de uma autarquia. Nós defendemos que, numa primeira análise, o primeiro orçamento, o segundo orçamento do município devem ser votados, no máximo, com abstenção. Esse foi o nosso princípio de base. No entanto, quando fomos confrontados com os documentos, porque não tivemos a oportunidade de ser convidados para participar na sua discussão, mas quando fomos confrontados com os documentos, verificamos que, e não tem a ver com a redução de 5 milhões, porque essa redução do montante em relação ao orçamento último que a Câmara fez, tem fundamentalmente a ver com a redução de fundos comunitários, porque cada vez são menos os fundos comunitários, como sabem. Terminou, em 31 de dezembro de 2013, o anterior quadro comunitário de apoio, o CREN, e, portanto, está agora em discussão um novo quadro comunitário e, por isso, as verbas para os municípios são menores. Como também sabem os colegas de mesa, e também saberão com os seus responsáveis autárquicos, agora, confrontados com a realidade, percebem que, de facto, aquilo que nós dizíamos, e eu quando digo nós autarcas, dizíamos há muito tempo, é que tem havido por parte do Poder Central, e não é só deste governo, é dos governos, mas este em particular, tem reduzido drasticamente as verbas que são destinadas aos municípios. Nós tínhamos vindo a dizer isso mais que uma vez. Há um conjunto de leis que impedem e dificultam o trabalho que os autarcas fazem, mas quando nós estamos na oposição, temos uma visão dessas questões sempre críticas e sempre de não perceber que aquilo que nós dizemos quando estamos no poder é também no sentido de que possamos alertar para o que está a acontecer e poder fazer trabalho político nesse sentido. E agora, chegados ao poder, os partidos do PSD e do CDS reconhecem que, de facto, há constrangimentos e há reduções e há cortes significativos nos montantes que são atribuídos aos municípios. Mas, voltando ao orçamento e voltando ao nosso voto contra, porque é que ele acontece? Acontece porque nós fomos, como eu estava há pouco também a dizer, confrontados com uma triste realidade nos números, que é, pela primeira vez, de que eu me lembro, e eu já estou nestas questões autárquicas há alguns anos, pela primeira vez o orçamento não prevê a transferência de verbas para as freguesias. Ou seja, numa altura em que se defende que cada vez mais as freguesias devem ser atores privilegiados da ação política e do trabalho de terreno para mais próximos das populações resolver os seus problemas. Numa altura em que houve uma reforma administrativa com a redução do número de freguesias para que pudesse até as mesmas serem mais eficazes, diziam os defensores dessa reforma, que não é o nosso caso, porque nós sempre fomos contra e votamos contra esta proposta. Numa altura em que a nova lei, a Lei de 75 de 2013, que foi publicada e entrou em vigor a 29 de setembro de 2013, reconhece às freguesias mais competências, mais possibilidades de fazerem acordos com as câmaras, de poder haver mais transferência de competência entre o município e as juntas de freguesia. O que é que nós vemos ver domingo? Vemos que para as freguesias está previsto a verba de 0 em orçamento. E ora, nós somos defensores de gestão. Precisamente, e por ser opções de gestão, é que também são opções de voto, o que cada um toma, e portanto nós não podemos concordar com esta forma de fazer política, não podemos concordar com esta forma de gerir os dinheiros públicos, porque entendemos que as freguesias são capazes e são fundamentais para trabalharmos de uma forma equitativa, de uma forma igual no território. E, portanto, reconhecendo que aos autarcas das freguesias deve ser dado um conjunto de competências e também de meios financeiros para desenvolver esse trabalho, e sabendo da experiência positiva que tem havido nos últimos anos em relação a esta matéria, é que nós não podemos estar de acordo, acrescendo a este facto, um outro facto, passando por desculpa a redundância, é que há compromissos com as freguesias que estavam assumidos que, desta forma, não poderão ser cumpridos. E, portanto, isso parece-me ainda mais grave, porque quando podemos dizer assim, é uma questão política, é uma questão de opção. Nós não concordamos e, portanto, estamos contra, mas é uma opção. Outra coisa é saber,
e o Governo da Câmara sabe, o Presidente da Câmara sabe, os seus vereadores sabem, que há compromissos assumidos, votados e assinados entre o município e algumas freguesias que têm previsto a transferência de verbas, que, assim sendo, não podem ser cumpridos. E isso é desrespeitar um compromisso, é faltar a um compromisso, e nós não podemos votar a favor de uma situação dessa, e, portanto, a nossa posição foi de voto contra neste orçamento para 2014. De qualquer maneira, há aqui um duplo constrangimento. Essa diminuição das transferências de verbas do Orçamento de Estado, que acontece, é efetiva, já não é deste ano, mas também o endividamento do município, que, enfim, cria sempre um constrangimento. Claro. Há um serviço constante da dívida, claro. Que... Eu, antes de chegar aí, não querendo fugir à pergunta, como é evidente, antes, pelo contrário, até tenho todo o gosto em responder sobre isso, e acho que é uma situação que devemos todos, aqui colegas de mesa, e não só, podê-la discutir aprofundadamente, neste fórum ou noutros, e eu estou disponível para isso, se for convidado para tal. Antes disso, dizer que eu há muito digo, e sempre o disse na oposição, tentei fazê-lo no poder e digo outra vez na oposição, eu acho que fazer introduções num documento é sempre uma introdução, é sempre um documento, é como dizia há pouco o Pedro Araújo dizia há pouco e muito bem, que são intenções e são documentos teóricos e, portanto, eu reconheço isso tudo. O que eu não posso é reconhecer que se possa pôr como prioritário 5 áreas de intervenção. Eu acho que isso é um erro que se comete muitas vezes, porque nenhum município, nenhuma equipa consegue chegar ao mesmo tempo e com a mesma intensidade ao emprego, ao desenvolvimento económico, à educação, à ação social e à cultura. Mas o emprego não é propriamente uma ação da Câmara, sim, embora, mas está dito como, seja uma parte. Mas está dito como estratégico no documento, quer dizer, está dito como prioritário no documento, na sua introdução. Dizer isto e não dizer nada é a mesma coisa, porque nenhum município, nenhuma equipa municipal pode ter como estratégico, como prioritário, 5 áreas de intervenções, na por cima tão importantes quanto esta. Eu compreendo que se queira fazer muita coisa, mas dizer que isto é estratégico não pode ser. Eu acho que o município tem que adotar uma estratégia. E nós tínhamos uma na altura, e era vincadamente, e foi vincadamente reforçada, que foi a educação. Neste caso, eu ainda aguardo que o Executivo faça uma definição clara daquilo que é a sua estratégia. Mas agora, voltando àquilo que o José Luís há pouco dizia, a questão da dívida, o serviço da dívida é de facto grande, e é um problema que o município tem há longos anos, e que, sem dúvida, deve pensar em resolvê-lo, porque... também todos sabemos que as novas leis, como eu disse há pouco, as leis que entraram em vigor, nomeadamente com este Governo, e agora não estou aqui a fazer crítica partidária, estou a dizer que com este Governo há um conjunto de leis, nomeadamente a Lei dos Compromissos, que vai impedir o trabalho do município grandemente, porque o município tem de ter verba disponível a 3 meses para pagar o compromisso. Não o tendo, não pode fazer despesa. E, portanto, o município tem um grande serviço de dívida, deve em termos consolidados, devia, no final de 2013, em termos consolidados, aproximadamente 18 milhões de euros e, portanto, tem que fazer frente a esse serviço da dívida. E eu acho que uma das prioridades que o município devia fazer agora, que não tem os fundos comunitários disponíveis, porque não há ainda quadro comunitário, e porque já fez muito daquilo que era o grande investimento físico que era necessário fazer, eu acho que era uma das estratégias que devia ser tomada e que podia ser tomada, e também não vi no orçamento nenhuma linha orientadora desse sentido, poderá haver, mas eu não consegui ver, é precisamente reduzir drasticamente a despesa com dívida. E se isso fosse assumido, podem crer que teriam da minha parte um voto favorável. E para a redução da dívida deixa de entrar noutras verbas. Com certeza, mas isso são opções. São opções porque o município é pequeno, o município produz pouca riqueza do ponto de vista financeiro. A grande fonte de riqueza dos municípios, todos os municípios do país, são as transferências do Orçamento de Estado. Não é só Vieira do Minho que vive dessa realidade, são todos os municípios. A maior fonte de receitas dos municípios é a transferência, ou são as transferências do Orçamento de Estado para os orçamentos municipais. A seguir vem o IMI, mas na circunstância em que estamos, e todos sabemos que há cada vez menos transação imobiliária, cada vez haverá uma estabilização do valor do IMI nos próximos anos e, portanto, eu acho que é preciso ter noção da realidade que se está a viver e o município tem que pensar a fazer contas a longo tempo e perceber que terá que, se calhar, que mudar a forma de fazer os orçamentos e a política da despesa corrente, porque senão, brevemente, poderemos ter problemas. Pedro Araújo, há contestação, naturalmente. Não há contestação.
Há a resposta. Resposta sim, mas quem está na política, como estamos já há alguns anos, é natural, e até porque estamos em partidos diferentes, temos formas diferentes de analisar os pontos, é natural que discordemos em vários pontos. No caso concreto, eu estive a ouvir com atenção. Onde é que eu hei de começar? Começaria, se calhar, também pela reta final da observação, portanto, do comentário do colega de debate, o Dr. Jorge Dantas. A parte da questão da dívida, não é? Fundamentalmente. A dívida, segundo ele, e pelo menos tem a obrigação de saber que esteve lá nos últimos 4 anos, aproxima-se então dos tais 18 milhões de euros. E dizia, no entanto, que... Consolidada. Significa que está todo o perímetro da dívida do município prevista nessa... Mas que deverá andar então sempre... Sim, consolidada. Não é da Câmara, portanto. Da Câmara sabe bastante menos. Portanto, como se isto deveria haver uma... moeda são 3 milhões e 600 mil contos. 600 mil contos. Para mim, diga-se, é bastante, não é? Falava também numa questão da preocupação com o pagamento da dívida. Eu penso que neste caso aqui eu responderia da seguinte forma: este orçamento só não é mais ambicioso. Peço desculpa, se disse porque... pagamento disse mal, é redução. O pagamento é impossível, não é? O pagamento é previsto... Pagamento parcial, digamos, e pagando, não é? Uma redução da dívida, para ser mais correto. O pagamento não, porque o pagamento não tem de ser feito. Nessa redução, penso que este orçamento sei lá, acho que respeita mesmo essa situação. É uma das principais preocupações deste primeiro ano do Executivo. Uma das principais preocupações é mesmo isso, é a redução da dívida. Só não é mais ambicioso, só não é efetivamente, olha, por exemplo, e agora pegando, porque isto um ponto pega no outro, e assim efetivamente é que dá gosto também falar destes temas. Porque quando ouvimos da parte do Partido Socialista esta preocupação por não haver transferências para as duas freguesias, respeitamos, é um facto. Este Executivo, nós, Partido Social Democrata, temos consciência disso, que as juntas de freguesia são quem melhor se apercebe das dificuldades, não é, dos seus fregueses, digamos, da sua freguesia. É um facto, isso é inegável. Só que reparem uma coisa, há uma estratégia e há um bolo, digamos assim, há um orçamento para definir. Grande parte desse bolo vai estar, portanto, afetado então à famosa redução da dívida, aos encargos que estão assumidos e que têm de ser cumpridos. Porque o Estado, neste caso a Câmara enquanto Estado, também tem de ser, como é lógico, uma pessoa de bem, como todos nós contribuintes. Depois, do pouco que sobra... Quer dizer, vai estar tudo dito, com pouco sobra, há que definir aqui uma estratégia. Neste primeiro ano, vai ser um ano de muita dificuldade, um ano de muita exigência, mas é um ano de não baixar os braços. Daí também esta abrangência, portanto, do município, quando fala em diversas áreas, mas também faz questão de o frisar e mencionar e dizer claramente que se trata de um projeto a 4 anos, mas que vai criando agora os seus próprios alicerces, com diversas iniciativas. Que não só neste preâmbulo que o Executivo apresentou. De qualquer forma, só para falar também numa linguagem que quem nos ouve também possa entender, se este Executivo só tivesse 100 euros e se tivesse cerca de 80 euros para pagar de dívida, obviamente com 20 euros pouco faz. É um facto. Mas o que é que faz este Executivo? Que é isto que eu admiro, e é esta a minha maneira de ser também, e é por isso que eu admiro, mas também atenção, também me verá aqui criticar, eu já o disse na Assembleia Municipal, também me verá aqui criticar se houver motivos para tal. Nesse aspecto considero-me bastante coerente. Neste momento, considero que não há um baixar dos braços, não é o dizer eu sou contra determinada situação, não, desculpa, eu sou contra, estou aqui e proponho isto, que foi isto que o Executivo, e nós... PSD, principalmente quando tomei posse da Comissão Política, sempre dissemos, somos contra determinada situação e apresentamos o nosso ponto de vista, como nós poderíamos, e aliás, até mesmo durante as eleições, apresentamos as nossas propostas. Agora, não vamos aqui dizer que isto agora está difícil, porque o anterior Executivo, efetivamente, aumentou drasticamente a dívida. Na nossa maneira de ver, é um facto. O Dr. Jorge Dantas poderá falar que tem diversa obra para apresentar, o Centro Educativo, mas desculpem lá que vos diga, quer dizer, segundo me foi dado a conhecer, há diversos pagamentos ainda para fazer em termos relativamente às principais obras. O caso do Centro Educativo de Roças, do pavilhão, enfim, há diversos fornecedores que estão a apertar o cerco em relação ao Executivo, porque há pagamentos que estão em atraso, diversos pagamentos que estão em atraso, que já deveriam ter sido efetuados. Portanto, tudo isto não é do acaso. Agora não vamos também dizer que isso é lamentável. O Executivo também não pode dizer que o anterior fez muito mal, olha, desculpem lá, isto vai ser muito difícil, olha, nem sei quando é que é de pegar. Não, efetivamente, isto está mal. Agora, o Executivo apresenta um orçamento realista,
consciencioso e a dizer, pegamos nessa situação, mas não baixamos os braços, vamos seguir em frente. Agora, quando me falam, por exemplo, daquela questão, o Dr. Jorge me diz que se apostassem fortemente na redução da dívida, que eu votava a favor. Doutor, eu entendo que o Executivo optou por isso, e o Executivo não baixou os braços, vai tentar efetivamente levar o barco a bom porto. E sei que por uma questão de coerência, fica ainda a restar o outro ponto da questão das juntas, mas também compreenderá que esteve lá, conhece a situação melhor do que eu certamente, e saberá certamente que esta é uma fase crucial para o município, e que chegou à altura de efetivamente proceder a uma redução bastante significativa da dívida e cumprir com os objetivos, precisamente cumprir com os fornecedores. É a minha vez? Sua vez, Sei que fazíamos a roda pelos digamos, partidos. Não, eu tenho todo o gosto e gosto deste tipo de discussão, de quando ela é feita Está a fazer de acordo com a percentagem. Gosto da discussão quando ela é feita com seriedade junta. e é um facto. Eu queria só referir duas coisas. Primeiro, em relação às freguesias, reforçar uma coisa que me parece importante, e o representante do PSD, aqui neste debate, e que também tem a obrigação de discutir isso com a Câmara, porque com certeza que o fazem, e acho muito bem que o façam, porque eu entendo que deve haver esse tipo de conversa entre partido e Câmara. Nós não podemos ter o mesmo discurso para a mesma coisa e ter uma atitude diferente. Porque o Pedro Araújo, permite tratá-lo assim, diz o seguinte, nós temos um orçamento de 100, 80 está comprometido, sobram 20, mas desses 80, Pedro, desculpe, está lá previsto compromisso para as juntas que não estão a ser cumpridas. E isso é que me deixa preocupado e, de alguma forma, indicia que esta Câmara vai ter com as freguesias, porque são a maior parte delas, ou as mais importantes pelo menos, a maior parte não serão, mas a mais importante são o Partido Socialista, indicia que vai haver uma forma de atuação sobre as freguesias do Partido Socialista que já não se compadece com a atualidade política. Isso não é a forma de fazer política. Mas isso não é apenas desconfiança. Não é desconfiança, é realidade. Então, se eu tenho um compromisso, se eu assumi, eu, enquanto Presidente de Câmara, não eu órgão individual, a Câmara Municipal assumiu com a freguesia de Caniçada, com a freguesia de Guilho Frei, com a freguesia extinta, mas que agora passou para de Soengas, nomeadamente com a freguesia de Soutelo, compromissos assumidos em Câmara, que comprometiam verbas para este ano e para o ano seguinte, e com a freguesia de Rivens, com a freguesia de Pinheiro, por exemplo, para estou a falar de memória, compromissos que eram para este ano e para anos seguintes, esses valores do ano seguinte deviam estar previstos em orçamento. E não estão. E, portanto, o compromisso que o Pedro Araújo diz de pagar a dívida e sobrar os tais 20, são também esses com as freguesias. E aqui não é verdade. E, portanto, eu acho que isso é nitidamente uma perseguição política sobre as freguesias que já não se compadece. Repare, eu também não, mas eu só terminar, mas só assim, não. Porque só assim é que se explica. Porque dizer que nós temos um orçamento em que fazemos um compromisso e desse compromisso é para cumprir, eu acho que sim. Então, nesse compromisso tem que estar o dinheiro para as juntas, porque as juntas de freguesia têm que fazer os... Senão, é que Doutor, a minha opinião é esta, só para terminar. As freguesias não vivem só dos protocolos com a Câmara. Desculpe, mas há um... Desculpe, só para terminar. Interromper, mas já está a alongar e há aqui um ponto... É só para terminar o raciocínio. As pessoas podem mudar a frequência, porque eu... Não, mas só para explicar, porque eu, enquanto Presidente de Junta, ao assinar um acordo com a Câmara, assino para fazer uma obra determinada. Se no acordo diz 1000 para fazer um caminho, se eu faço o caminho, quem está a dever os 1000 é a Câmara. Ora, a Junta não tem dívida. E eu já aconselhei os Presidentes de Junta a que constituam disso dívida. E se é dívida, alguém vai ter que a pagar. E não a Junta de Freguesia. E, portanto, doutor, esse compromisso devia ser assumido. Desculpa, e não foi. Certamente que casos mais dramáticos, e cada caso será um caso, o Executivo é um Executivo sensível, e caso o Presidente da Junta também se apresente e apresente a sua situação, e com uma postura que não é essa de perseguição política, porque aqui ninguém persegue ninguém. Aliás, essa questão da perseguição política da parte do Partido Social Democrata, e enquanto eu estiver à frente, aqui não há cá perseguições políticas. Comigo, nós já nos conhecemos há muitos anos, sabe perfeitamente que eu não utilizo esse tipo de situação. Só pode ser uma estratégia política de perseguir depois, aquilo que é o trabalho das freguesias. Trata-se sim de opção política, que é diferente. É não respeitar as freguesias? Primeiro ponto. Segundo ponto, foi o Dr. Jorge que o disse, e até me corrigiu, que este Executivo certamente não vai pagar a dívida toda neste ano. Vai proceder a uma redução. Não vejo lá nada vertido nisso. Mas não sei, eu não estou a dizer que não. Olha, eu não estou lá, mas certamente deixo já aqui a minha assinatura em como vai acontecer. Só para concluir, só para concluir, tratando-se de uma opção política relativamente às juntas, as juntas de freguesia têm total abertura para se dirigir ao Executivo e apresentar a situação. E depois é a velha história. Há diversos encargos, os mais urgentes, os mais prementes,
têm de ser cumpridos. Doutor Nelly, Nós temos sem que percentagens. começar de uma vez por todas a pagar o que se deve. Sem percentagens. E deve-se à freguesia, tem que se pagar. E vai-se pagar, certamente. Agora também não se podem assumir todos os Não está previsto, protocolos. não pode, Pedro, desculpe. Nesta- Olha, doutor, não pode. nesta tomara discussão- eu É legal. que nenhum vieirense pagasse impostos. Atenção. Isso é que era um, Já temos. um oásis, Como é que não é? queríamos? Pronto. Somos 3. Faltam 2. Isso é que não- São 3. não São podemos- 3. Mas são 3. Então vamos lá. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Deixem-me só então, Sem percentagens. sem percentagens, ou se calhar até com uma percentagem maior, vou-me aproveitar. Mas não posso deixar de manifestar aqui a minha opinião e eu acho que é muito importante nós não fugirmos desta ideia. É que quer se queira, quer não, em política, há a causa e a consequência. Vou levar 6 minutos. Há a causa e há a consequência. E se é verdade que enquanto, como dizia o Dr. Jorge Dantas, que enquanto nós estamos na situação, estou-me a lembrar do Sr. Luís de Vilar Chão, enquanto nós estamos na situação, parece que temos uma opinião e quando vamos para a oposição, a nossa perspectiva parece que se altera. Mas isso não pode ser assim de maneira nenhuma e cada vez menos os políticos têm que ter esta atitude, até porque começam a ser fortemente já descredibilizados, infelizmente muitos já estão e começam a ser responsabilizados mesmo. Como dizem os homens das juntas, a legitimidade é igual para o Presidente da Câmara como para o Presidente da Junta de Freguesia. Exato. São eleitos com a mesma legitimidade. Pois, com certeza. Mas é importante que nós tenhamos noção de que aquilo que nós estamos a fazer hoje se vai refletir amanhã. E, portanto, quando e o Sr. Dr. Jorge Dantas está aqui à minha frente, tenho muito gosto que esteja, porque assim também lhe posso dizer claramente que não pode deixar de ser responsável o Executivo dele por esta diminuição drástica de transferência do Orçamento de Estado, que são, como ele diz, uma das principais fontes de qualquer orçamento do Executivo. E o Executivo é que Porquê? também Porque a violação dos limites do endividamento, eu até tenho aqui escrito, Teve Municipal 2011, as transferências orçamentais para Vieira do Minho foram reduzidas em 936.097 euros. Não tem a ver com isso. Não Tem a ver com confundamos tudo, as- doutor. não Tem a ver com Ora, tem a ver causa e tudo. consequência. Tem a ver com Com tudo. causa Aí já e concordo, tem a ver com tudo. consequência, não é? Tem a ver com tudo. Tem a ver Então com já mudou, causa pronto. e consequência. Já Nós mudou, não já mudou, podemos já mudou. deixar, Já mudou o não discurso. podemos... doutor, é Já mudou o verdade. discurso. Se for a ver com É tudo, verdade. não. Só para dizer o seguinte, o incumprimento da dívida não tem a ver com o momento do mandato, porque a dívida do município é grande há muitos anos. E, portanto, não há nenhum... Este Executivo, este que está agora em funções, não vai conseguir reduzir o montante da dívida significativamente porque não tem forma de o fazer. A não ser que opte como estratégia política apenas a redução da dívida. É isso que eu estava a dizer há bocadinho ao Pedro, que o Pedro não percebeu e disse que isso não está vertido nos documentos. Eu não estou a criticar. Eu estou a dizer que, se for isso, eu até dou o meu contributo, se quiserem, Não, mas, e põe-me doutor, do lado isto- da Câmara para isto- isto. Agora, isto vai- dizer que é culpa isto do vai anterior Executivo, desembocar- desculpe, doutora, só para terminar. O anterior Executivo tem a sua parte de culpa, mas também tem a sua parte de mérito, porque nós tivemos, eu disse isso mais que uma vez, nós as duas uma, ou aproveitámos os fundos comunitários ou não. E a opção foi, e essa foi sempre clara, sempre foi dito aos vieirenses, que enquanto houvesse fundos comunitários, mas aproveitá-los todos. Isso implica a ter um componente financeiro nacional, que era o município que tinha que ter. E isso implicou a que nós, para pagarmos o restante do compromisso financeiro europeu, tínhamos que ter o nosso dinheiro. Mas isso também sabíamos que neste mandato não podia ser assim. Então E foi tem uma que opção haver- política, foi uma claramente opção de foi, gestão. claramente foi. Mas Ouça, claramente... Mas aí já não há coerência. Mas não, lá está. repare. nos últimos 4 anos Desculpe, não foi Pedro. assim que falou. Foi, doutor. dito não mais foi. uma vez, mais Sempre uma que vez. falávamos na questão Repare, da dívida, a dívida- nunca nos foi dito isso. Mas, Desculpe, quando Pedro. fala em dívida, a partir do Pedro. momento que este município, Desculpe lá. que este Eu tenho uma- executivo, ouça. a partir do momento que ele cumpra com os seus compromissos, já vai Pedro, reduzir a dívida. Pedro, E desculpe. não o adiar. Deixa-me só dizer uma coisa. Passar O para o Pedro dia da manhã. sabe um bocadinho, eu disse há pouco que a dívida era grande e que estava a fazer um esforço para a redução da dívida. Não está. Sabe porque é que não está? Porque a grande dívida do município, que mais custa, é corrente. E eu não vejo em lado nenhum, nem no orçamento, nem na vida política do dia-a-dia, redução de dívida corrente. Doutor, basta cumprir. Eu basta estou a ver, cumprir com os eu vejo, compromissos, que já vai haver redução de dívida. desculpa, eu vejo, temos mais vereadores que tínhamos antes. Tem um gabinete de apoio igual ao que tinha antes. Tem Já foi chefias explicado, vem no Jornal de Vieira, inclusive, se quiser ler. eu não- que é uma Jornal de poupança, está aqui a responder. há Mas uma é Bíblia. poupança de cerca de 5 mil euros. Mas não havia, mensal. é o vosso povo livre, é o vosso Não é jornal o vosso oficial. povo livre, então para isso falamos Então, estamos aqui, falemos de outro jornal. Eu vou ler também, se aqui o quiser. Jornal Vieira. Mas é um Quer bom dizer, registro, é um bom registro. Não, um para bom mim não é. registro. Para mim não é, de todo. Pode socorrer, tem lidades concretas. Para mim não é de todo, não é de todo, não é de todo, que não é. Mas se for Não imagino. publicado o mesmo estudo feito Ouça. por outro jornal, Não esse preciso de jornal está chegará aqui. a essa conclusão. Desculpe, está aqui o Pedro a dizer-me, porque é que eu estou a ver, não preciso de jornal para nada. Estou a dizer é que a despesa corrente é igual ou superior. A atual despesa corrente, essa, olha, repara, não cobra receitas do pré-escolar. Certo? As refeições, não cobra. Não cobra.
Partido Socialista ia cobrar? Eu só estou a dizer, não está a cobra perceber? receitas. Não cobra receitas de transportes escolares. Não cobra receitas de praticamente... Não está a cobrar receitas praticamente... Não cobra habitação social. Não tem receita para fazer face à despesa corrente. Percebe? Eu só estou a dizer isto. Isto está no facto. Mas está a dizer... Eu chamei aqui à colação. Eu chamei aqui à colação o É 3, despacho. devia ser a 5, mas é 3. Pois. Prolongamos mais Eu dois chamei aqui à colação o despacho da Presidência do Conselho de Ministros e que penaliza desta forma a transferência de verbas para o município de Vieira do Minho, precisamente porque nós não podemos escamotear as realidades e não podemos fazer como a senhora ex-ministra da Educação do governo do senhor engenheiro Sócrates, que vinha dizer que o parque escolar era uma festa, era tudo uma festa, nós sabemos perfeitamente o descalabro que foi, mas era uma festa. E para ela ter a festa dela, e para tentar os intentos eleitorais, porque só assim é que se consegue perceber tanta falta de gestão, para ela ter essa festa, tiveram depois os outros, vêm agora os maus da fita com os cortes orçamentais e com os sacrifícios que têm que impor aos portugueses. Porque querem não. Porque parte da história da nossa por governação. uma questão de causa e consequência. Por uma questão, é outro setor. debate, mas É é outro, porque mas querem, tem tudo. é porque querem. Uma Infelizmente questão é de porque causa e querem. consequência. Eu sei que é. É tudo uma causa e sei que consequência. é, A causa eu sei que e consequência do anterior governo para o sei que é, atual não é verdade. e do anterior Doutora, não é executivo verdade, para o doutora, atual. não é verdade. Que faz com que o Isso é atual uma executivo falácia. tenha menos dinheiro para fazer Isso é uma obra, narrativa, já tenha ouvi menos disso dinheiro mais para uma fazer vez, melhor pá. apoio Isso é mentira. social Isso é e que mentira. para apoiar o desenvolvimento José Luís, económico. É só- tudo causa e só consequência. uma- E a má gestão tem consequências. E nós temos E tenho uma e eu só história. Tenho uma história que não espero concordo. que o atual executivo faça jus às expectativas que criou e que demonstre que é possível, com uma boa gestão, fazer de Vieira do Minho uma terra mais Mas desenvolvida. por uma questão de justiça e de equidade, como agora se diz, deixe-me lembrar-lhe o nosso caso local, já não pensando no Governo Nacional. Temos aqui o caso da empresa EPMAR, que está em extinção, porque uma regra do ano passado diz que, não conseguindo receitas que cobram 50% das despesas, terá que ser extinta e está agora nesse processo. O endividamento começou provavelmente no primeiro ano, deixou ficar, quando a maioria PSD, entre 2005 e 2009, deixou ficar uma dívida na empresa, a maioria PS deixou mais dívida na empresa. Isto é um processo. É um processo, mas que todos nós temos responsabilidade neles, e uns mais que outros. E não pode ser, nós temos que nos habituar a que nós passamos a, como eu dizia há bocado, como eu dizia antes, nós não podemos agir de maneira a pensar sempre que quem vem atrás que fecha a porta. É um processo, é verdade, mas as contas da EPMAR são umas em determinado momento da sua gestão e são outras noutro momento. Não tenho aqui os elementos. É um processo relativamente Cerca de 600 mil euros no tempo do Padre Albino. Ora, E um ele tem os valor elementos. próximo dos 2 milhões, 1 milhão e bastantes mil euros. Não é verdade. Portanto, o Sr. José Luís Machado, é um processo, mas em determinadas fases, Mas depois há uma opção. Mas não há uma podem opção- lançar a situação é melhor do que outra. E é preciso que isso fique esclarecido e que fique já está. claro. Mas não pode lançar os números para a mesa sem explicar as Cerca razões de dos 600 números. mil euros no tempo, Desculpe, quando o Padre não Albino tem a ver terminou com o seu isso. mandato. Mas, Pedro, mas o tem doutor que Jorge somar tem a dados isso. mais concretos. Não, mas tem que somar a isso que, entretanto, extinguiu-se a agricultura e turismo. E a dívida da agricultura e turismo passou para a EPMAR. Mas certo? mesmo assim, com isso. E mesmo assim, nós não conseguimos pagar, nem esse município vai ter condições de pagar, como sabemos todos. E ando a dizer isto há anos. doutor, A sabe dívida da perfeitamente- água, isso é um problema gravíssimo do município, que ninguém quer discutir. Sabe perfeitamente que é aumentou dívida do drasticamente município. no seu mandato. Proponho-vos Mas que o doutor, discutamos aqui um dia. Zé Luís, Não só aumentou nada, diminuiu. A dívida da Estamos EPMAR aqui um dia diminuiu. recuperando só um especificamente. ponto muito Mas rapidamente. só dizia, E até porque proponho- só Não há. dizia, a conversa tem sido Ela não pode bastante... dizer, Para que fique de claro. repente passou do milhão. Não, A conversa tem sido bastante... mas para que fique claro, proponho-vos que esta questão do encerramento da EPMAR e as razões do endividamento possam ser discutidas. Não, Acho que sim, apenas com como- certeza. Claro, Mas Mas só agora- para concluir, uma das opções, e segundo o Dr. Jorge Dantas, nos seus 4 anos foi efetivamente, segundo ele, o disse ainda há instantes, que foi efetivamente aproveitar os fundos comunitários, o último quadro comunitário de apoio. Porque havia, e enquanto houvesse, tinha que se aproveitar. Doutor, eu desculpe, mas estou totalmente... discordo quase na totalidade. Isto porquê? Nós temos que primeiro perceber qual a capacidade de endividamento do município. Até onde Não é que foi poderíamos não ir? foi ultrapassado. Até onde é que poderíamos E ir? pode ir. E há uma questão também, não só na lei, mas há também aquela parte de consciência. Precisamente. E eu acho que, e desculpa a frontalidade, mas acho que o Dr. Jorge, o seu executivo, ultrapassou todos os limites que eram eticamente aceitáveis. Isso é a sua opinião. É a minha opinião, estou a dar como minha opinião, enquanto líder do Partido Social Democrata.
e digo isto com total frontalidade e com total vontade e sem qualquer tipo de ofensa, digamos que na política é mesmo assim. Isto são as opiniões. E a minha opinião é essa. Ultrapassou tudo o que era aceitável. A adesão depois ao PAEL, que nos deu, portanto, um programa de apoio à economia local, para efetivamente, na prática, pagar a fornecedores. 600 mil implicou contas, se não me arredondo. diversos sacrifícios para os municípios. Nenhum. Não, implicou, você Nenhum. sabe disso. Até Nenhum, mesmo o Pedro. vosso projeto, Nenhum. o Ver Nascer, a questão do IMI. Desculpe lá. Há questões. O IMI tem a taxa mínima de Minho. Pois tem, Não tem. pode ter menos. Portanto, o que é que implicou o Aprovado PAEL? ainda recentemente. Então o que é que aprovado ainda aplicou? recentemente. Então o que é que aplicou o Aplicou, PAEL olha. no IMI? Diga-me lá. Então diga-me uma coisa, porquê de baixar os valores que vocês tinham de Vir a Nascer? Porque isso é diferente. Eu não estou a dizer que sou Tem a ver com contra ou a despesa favor corrente, ou tem a ver por com despesa projeto. corrente, isso é Mas diferente. diga-me, Vai de mas encontro porquê? àquilo que eu dizia, porque nós tivemos que apresentar um conjunto de medidas de corte na despesa corrente. Isso é diferente. O município Mas do ficou ponto de vista responsabilizado desculpa. por vender algum tipo de imóveis também. Ficou ou não ficou? E tem que vender mais. E tem que vender mais, mas lá está a Claro que perceber. tem. O PAEL Não precisa é uma nada, espécie de percebe? mini-troika Não é para o nada, Conselho. não é, desculpe. Foi. Não é, olha, Ouça, as taxas de água e sabe saneamento, perfeitamente que ouça. foi, doutor. Pedro, desculpa lá. As taxas de água E e saneamento atingimos não foram determinado- aumentadas. Desculpe. As taxas de água e saneamento não foram aumentadas. O IMI é do mais baixo, está na lei, não pode ser Claro, outro. ainda recentemente foi Está-me a dar aprovado razão. por este executivo. Nem sequer aplicaram derrama. Este município, este atual, nem sequer aplicou derrama. Percebe? Prescindiu dessa receita. Portanto, não está tão mal quanto isso. Sabe Prescindiu da receita. perfeitamente que tivemos que fazer os sacrifícios e Desculpe, tivemos que Pedro. assumir. Agora há formas também de contornar Pois, as situações. Não, a derrama era uma receita prevista das Se a Câmara empresas para o estivesse bem, município. não está teria prevista. que aderir a este programa de apoio. Não. O programa de apoio. Se a desculpe Câmara lá, estivesse Pedro. bem, Vamos lá confundir, desculpe. se os nossos Pedro, se os desculpe lá. fornecedores do município tivessem Ouça, as contas em dia com o município, PAEL, certamente que não teríamos que aceitar. o E não há que ter medo, Foi para pagar dívidas de de 2004, essa dívidas de 2004, dívidas de 2005, dívidas de 99, dívidas velhas, dívidas antigas do município que nós estamos por bem pagar. eu Ouça, gostava- eu acho bem que se tenha pago. Mas Eu eu votei a gostava- favor eu conscientemente. eu gostava, E ninguém então, nos de pôs analisarmos guilhotina. aqui um dia. Ninguém nos pôs guilhotina para fazer o PAEL. Desde que nos deem também esses dados, nos mas últimos os senhores 3, estão no 4 poder, é só mandatos, pedi-los. falámos em questões de dívida. Até porque a dívida interessa aos virenses. Ouça, ó Pedro, E não é culpado mas o dizer Pedro o acha Presidente, mal. dizer, Ouça, mas o Pedro criou acha uma dívida mal. maior que é. Não, perceber o que é a Mas dívida, ouça, o Pedro onde é que acha- se deve, os investimentos criados. O PSD e acha que efetivamente mal, só para no terminar e para não mandato interromper mais. transato a dívida aumentou Pedro, exponencialmente. não estou E sabe nada. disso. Mas o senhor está à espera de uma auditoria que vai dizer isso. E vai dizer isso. Vamos ver a sabe auditoria. perfeitamente. Isso é outra fraude. Sabe? Então Isso é esperemos enganar. uma Repare, auditoria. ó Pedro, Porque os a seus auditoria objetivos de é querer enganar os tudo, vieirenses, de percebe? querer vários centros educativos, Ouça, de querer não tudo fui e eu que mais escolhi, alguma vocês coisa. queriam 5. Vocês queriam 5. olha. Nós queríamos 5, mais Auditoria. realistas, assim é difícil. Quem é que passou do Guilherme Freire? Quem é que passou Auditoria. daquele limite de Guilherme Freire Roças para 2? Ouça, a auditoria é enganar o povo. Sabe porquê? As contas da Câmara são feitas por técnicos da Câmara. São auditadas 6 meses, sabe disso? Estar a fazer uma auditoria para uma empresa igual à que audita a Câmara é deitar dinheiro fora. É fazer folclore político para tentar prejudicar alguém. A mim não prejudica com certeza. E é natural. E portanto estão a gastar, O são objetivo 11 mil não é- euros. o objetivo sabe Lixo. que não é lixo. esclarecer as coisas, Não doutor. esclarece, não, doutora. Esclarece São as coisas. auditadas 6 meses. É importante, ó, doutor, é importante que as Vamos pessoas ver, saibam, por exemplo, vamos ver o que é que vai dar. na Assembleia Municipal estão 30 e não sei quantos mil euros de dívida aos deputados municipais. E isso é alguma coisa, doutor? Mas agora a senhora pode uma pagar dívida. todas as Isso milhões. é uma Hoje, agora dívida. eu que Pronto, a pago. senhora Presidente Quem vem paga. atrás, que fecha a porta. Não é, doutor? Não é isso que É está em essa causa. posição, é Não essa, isso que está em é causa. essa O forma de estar na município política não que eu acho tem- condenável. Desculpa, o município não tem receita E é corrente. importante que as Eu estou a pessoas dizer isto há saibam mais disso. de meia hora. Não tem para fazer face à despesa corrente que gere. Percebem? E, portanto, o que é que nós optamos? Já volto a dizer isto sempre para mim. Olha, fazer a Zona Ribeirinha foi um desperdício de dinheiro público. Não foi, com certeza. Não foi. Fazer o Centro Escolar de Vila foi desperdício de dinheiro público. Não foi. Fazer o Centro Escolar de Roças foi desperdício de dinheiro público. Não foi. Os pavilhões não foram. Portanto, Podia foi feito. podia Doutor, tudo isso doutor, ter sido nós feito tínhamos o de centro forma, educativo. com uma Não melhor tem, gestão não, e com melhores resultados. Ouça, Se não calhar tem. podia. Ouça, terreno. Se Mas calhar é só a podia. questão do terreno, Mas isso é doutor. outra história. Da despesa Ó, que nos Pedro, nos vai dar. Isso vai dar uma história. a questão Sabe o do que é que vai dar uma terreno. história? Vai dar uma história. Começa num valor Porque é que a Câmara, e atualmente está num porque é que a valor Câmara não completamente foi até o Tribunal, não foi até ao fim em Tribunal para discutir o valor do terreno? Ó, doutor, Porquê é que desistiu do valor do terreno? mais despesa ainda do que o que Porquê já é que está. desistiu? Mais despesa ainda Mas do porquê que é que já desistiu ao está. meio do processo? Desistiu ao meio do processo. Desistiu ao meio do Fica a processo. resposta Doutor, por dar. sabe Não, perfeitamente que o sabe seu porquê? executivo Não sabe porquê? tinha um Mas já valor, está. tinha uma calção depositada, Ora. até essa calção vocês levantaram. Pode, É, porque a lei eu sei que permite, pode, a lei mas permite, repare, por amor de se esse valor pelo menos, esse valor pelo menos, Mas são já essas estaria op- disponível até para pagamento. São essas Desculpa opções lá, de gestão que são desculpa lá. A lei criticadas, permite. que são São condenadas. opções. É perfeitamente Né? legal. Quem vem por trás E hoje fecha o a porta. Dr. Jorge está a ser por amor de responsabilizado, digamos assim, por essas opções, assim como o Engenheiro Cardoso será responsabilizado aqui em essa 4 questão, anos levantar essa pelas questão, opções tomadas. são atuar as políticas.
políticos, por amor de Deus. E noutra ocasião. Sabem que não, são opções políticas, opções tomadas. São atuadas. Não são. Nem como aquela questão da fraude, nem como aquela questão de perseguição política. Pedro, primeira questão. Uma auditoria é um pôr em causa, é um atestado de incompetência aos técnicos da Câmara, percebe? Não é. É um atestado de incompetência a todos eles, é uma vergonha fazer isso. É conhecer a realidade Não dos quero fatos. que me É chamem. esclarecer de forma os políticos estão independente acima, muitas as vezes, dos evidências. técnicos. Doutora. Antes desse zero. Antes Não desse quero que zero. me chamem Se a dívida diretivo, fosse mas- zero, isso é que era. Não quero que me chamem Isso é que diretivo, era. mas o tempo já ultrapassou Eu tenho um alguns crédito de minutos. 10 minutos que fica para o próximo debate. Fica no próximo debate. Teremos, em princípio, teremos o relatório e contas, mas quando entenderem e pudermos enquadrar neste espaço, teremos, enfim, naturalmente, então, a formação da dívida, a história da formação da dívida e o encerramento, naturalmente, da EPMAR. Hoje agradeço a presença de Nelly Pereira, de Pedro Araújo e Jorge Dantas. Como disse, por impossibilidade, não tivemos a presença do representante do PC, do CDU, José Costa Fernandes, e também de João Oliveira. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuam com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Auto FM.
a qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Auto FM.